Olá! Hoje a gente vai mergulhar em como a ciência de dados tá realmente saindo da teoria, sabe? E transformando negócios de verdade, do chão de fábrica até a nossa experiência com serviços digitais. A inspiração para a nossa conversa vem de uma coletânea bem legal de casos práticos, o The Big Book of Data Science Use Cases. E a ideia aqui é explorar juntos alguns exemplos, assim, bem concretos de como dados, analytics e IA estão resolvendo problemas reais, muitas vezes com a ajuda de plataformas unificadas como o Databricks Lakehouse. A gente vai passar por manufatura, varejo, mídia e até por aquela questão super importante da ética e interpretabilidade em IA. Exatamente. Porque, no fundo, o que importa não é só ter o algoritmo mais sofisticado, né? É aplicar isso para resolver um problema concreto, gerar valor que dá para medir. E, claro, ter uma plataforma que unifica esses dados e permite escalar o processamento. Isso é chave para a coisa acontecer de verdade. Legal. Então vamos começar pela manufatura. Tem uma métrica lá que é super importante, o OEE, né? A eficácia geral do equipamento, que basicamente combina disponibilidade, eficiência e qualidade. E assim, um OEE top de classe mundial seria acima de 85%, mas parece que o normal é ficar ali entre 40% e 60%. Qual era o desafio para melhorar isso? Olha, tradicionalmente, o grande problema era conseguir os dados em tempo real. E mais ainda, sabe, integrar os dados lá do chão de fábrica, o que a gente chama de OT, tecnologia operacional, com os sistemas da empresa, o TI, tipo os RPs. Era um processo muito manual, lento. Ah, imagino. Ficava aquela coisa reativa, né? Olhando o passado. Isso. Aí que entram soluções como Lakehouse. Elas permitem puxar dados direto dos sensores, da IoT e também dos sistemas de gestão, e usam arquiteturas como a medalhão, Medalhão. Como funciona isso? tipo camadas. Bronze para receber o dado bruto, do jeito que ele chega, prata para limpar, organizar, e ouro já com os dados agregados prontos para o negócio, para análise, e com isso tudo organizado, dá para calcular o OEI quase em tempo real. Nossa, aí sim. Deixa de ser só um relatório antigo para virar uma ferramenta ali na hora para tomar decisão, certo? Tipo, identificar um gargalo rápido ou até... Justificar o investimento. Exatamente, a grande virada é essa. Transformar uma métrica que era reativa numa ferramenta proativa, unificando OT e IT. Faz todo sentido. Bom, saindo um pouco da fábrica e indo para o varejo. Aí o jogo é prever demanda, né? E parece que quanto mais granular, melhor. Tipo, por item, por loja. Li algo da McKinsey que diz que acertar isso pode reduzir estoque em 5% e até aumentar a receita em 2, 3%. Mas deve ser bem difícil acertar nesse nível de detalhe. É um desafio gigante, sim. Principalmente pelo volume de dados e pela complexidade. Imagina, prever para cada produto em cada loja. Os padrões são muito específicos. O caso da City Bike, de aluguel de bicicletas, é um bom exemplo. Modelos mais clássicos, como o Profit, às vezes sofrem um pouco com dados assim muito granulares. Por quê? O que acontece? Porque frequentemente tem muito valor zero, sabe? Ninguém alugou aquela bicicleta naquela hora. E de repente tem picos de demanda. É um padrão meio errático. Entendi. E aí, o que funcionou melhor para eles? Nesse caso, uma abordagem usando modelos como o Random Forest foi bem mais eficaz. Ah, Random Forest. Por quê? Porque eles são mais flexíveis, conseguem lidar melhor com esses padrões complexos. E dá para influir fatores externos, tipo se está chovendo, se é feriado, se tem um evento na cidade. E o mais importante, eles não exigem que os dados sigam uma distribuição estatística bonitinha, sabe? O resultado foi uma queda bem significativa nos erros de previsão. A lição é essa: dados do mundo real, especialmente os granulares, pedem métodos mais robustos, mais flexíveis. Interessante essa questão da flexibilidade. E falando em experiência do cliente, mas agora no mundo digital, streaming de vídeo. Quem nunca passou raiva com buffering ou imagem pixelada, né? Isso deve impactar muito a decisão de continuar assinando um serviço. E achar a causa raiz no meio de tanto dado. É um problemão de Big Data, sem dúvida. Milhões de usuários, dispositivos diferentes, redes, pontos de falha. É muita coisa.
E aqui, arquiteturas como a Delta, dentro do Lakehouse, são muito interessantes. Elas conseguem processar tudo junto, os eventos que vêm da aplicação em tempo real e os logs das CDNs, que às vezes chegam em lotes. E o que dá para fazer com isso? Dá para criar painéis de monitoramento da qualidade de serviço, o QoS, quase como um centro de operações virtual. Acompanhar métricas-chave, quanto tempo levou para o vídeo começar, quanto tempo ficou em buffering por tipo de vídeo, por navegador. Então dá para agir antes mesmo de alguém reclamar? O sistema pode desviar o tráfego dali automaticamente. E mais, né? Esses dados todos organizados são a base para treinar modelos de machine learning, para prever falhas antes que aconteçam ou até prever qual cliente tem mais risco de cancelar a assinatura. O foco é agir proativamente na experiência. Nossa, bem poderoso. E isso nos leva a um ponto super atual e diria até delicado. Os modelos de machine learning tomando decisões importantes, empréstimos, talvez até reconhecimento facial. Como garantir que eles sejam justos e que a gente entenda por que eles decidem o que decidem? Essa é a questão ética crucial hoje em dia. E não adianta só tirar os dados sensíveis, tipo raça ou gênero. Muitas vezes o viés está escondido em correlações com outros dados. Complicado. E o que se faz, então? Existem ferramentas para ajudar. Uma delas é o SHAP. Ele ajuda a gente a entender por que o modelo tomou uma decisão específica. Ele mostra o peso, a contribuição de cada variável para aquele resultado. Ah, legal. Ele meio que abre a caixa preta do modelo. Isso, traz transparência. E tem outras ferramentas, como o Fairlearn, que vão além. Elas tentam corrigir ou mitigar os vieses que a gente identifica. Dá para otimizar o modelo não só para ele ser preciso, mas também para ele atender a certas métricas de justiça. Por exemplo, garantir que a taxa de erro seja parecida entre diferentes grupos. Mas imagino que tenha um custo, né? Tentar ser mais justo pode talvez diminuir um pouco a precisão geral do modelo. Geralmente sim. É um trade-off. E aí entra uma discussão importante. O que significa justiça em cada contexto? E qual trade-off é aceitável? Não tem resposta fácil, mas a lição é que a interpretabilidade e as ferramentas para gerenciar esses vieses são cada vez mais essenciais. Sem dúvida. A responsabilidade aumenta muito quando esses modelos saem do laboratório. Com certeza. Bom, resumindo um pouco a nossa conversa, fica bem claro, né? A ciência de dados aplicada, quando tem o suporte de plataformas que conseguem unificar e processar dados em escala, está realmente resolvendo problemas complexos na indústria, no varejo, na mídia, até nessas questões éticas da IA. E olha, esses são só alguns exemplos, né? A combinação de dados diversos, poder computacional que está mais acessível e, claro, a curiosidade humana. Isso continua abrindo portas para muita inovação. O ritmo é acelerado. Verdade. E para a gente fechar com uma reflexão, pensando nessa velocidade toda que a IA e a análise de dados estão avançando, qual será o próximo processo que hoje a gente faz muito na intuição ou manualmente, seja nos negócios ou até no nosso dia a dia, que pode ser completamente transformado pela ciência de dados? Onde será que estão as próximas grandes oportunidades escondidas aí nos dados que estão por toda parte? Fica a pergunta.